Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre as traduções bíblicas. Porque quando falamos de versões da Bíblia, na verdade estamos falando de traduções baseadas em diferentes tradições textuais, que são os manuscritos gregos e manuscritos hebraicos. E, para que você tenha uma ideia, eu estou projetando, em relação ao Novo Testamento, o texto Receptus, o texto crítico ou eclético e o texto bizantino. Mas em relação ao textos Receptus, que foi compilado no século XVI por Erasmo de Roterdã, é baseado em poucos manuscritos gregos tardios, que são chamados de bizantinos, e foi o padrão por cerca de 300 a 400 anos, muito fluente na Reforma Protestante. As versões que usam o Textus Receptus, a Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, a ARC, ARC, abreviação, né? E a King James, que é a KJV, a versão inglesa, por exemplo. Bom, a observação que eu preciso fazer é que ele é parecido com o texto bizantino, mas não é idêntico. Então, uma coisa é o texto bizantino, outra coisa é o texto recepto, digo, o texto recebido. Vamos então para um outro, que é o texto bizantino, que é também chamado de texto majoritário. É baseado na maioria dos manuscritos gregos existentes, cerca de 80%. Também é chamado de texto tradicional, texto eclesiástico, e representa a tradição dominante na igreja medieval, que é usado em algumas traduções modernas específicas, inclusive em língua inglesa, e é defendido por grupos que priorizam a maioria dos manuscritos. E qual é a diferença importante que a gente precisa fazer já em relação ao texto majoritário ou bizantino? É que o texto majoritário é diferente do texto dos receptos. Há milhares de diferenças para você ter uma ideia. E por fim, eu quero mencionar o texto crítico, que também é chamado texto eclético, porque é baseado em manuscritos mais antigos, lá do século IV até o século V da nossa era cristã. Temos alguns exemplos, como o Códice Vaticano, Códice Sinaítico, e usa o chamado método científico, compara todas as variantes. A base da maioria das versões modernas é justamente o texto crítico ou eclético, como a Almeida Revista e Atualizada, a ARA, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Internacional e traduções católicas modernas. E hoje é o padrão acadêmico mundial. Dentro da academia, das faculdades, dos locais onde trabalha com a chamada crítica textual, etc. e tal, ela vai ser utilizada. Ou seja, esta tradução, ou seja, esse manuscrito numa referência aos textos ecléticos, que seriam os textos alexandrinos, inclusive. Agora, a gente não pode esquecer do Antigo Testamento, porque eu mencionei aqui, projetei, então somente três textos que eu tenho nesse programa, que fala sobre o Novo Testamento. Mas acontece que o Antigo Testamento, ele é focado em alguns textos específicos. Bom, eu posso citar o texto chamado Massorético, que é a base da maioria das Bíblias. Temos o texto da Septuaginta, que era usado pelos cristãos antigos. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. E temos o texto, ou melhor dizendo, os manuscritos do Mar Morto, que confirmam leituras antigas. No Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil vai utilizar traduções modernas, como a NAA, NVI, o texto crítico, mas ela também vai utilizar traduções tradicionais, como a Almeida Revista Corrigida, que utiliza o textos receptos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias sociedades bíblicas, mas tem um padrão dominante, que é o Novo Testamento grego, ou seja,
o texto crítico. Em resumo, nós temos o texto recebido, que são as versões tradicionais, o texto crítico, que são utilizados na maioria pelas versões modernas, e o texto majoritário tem um nicho específico. Agora, o ponto mais importante, pouco falado, é que aqui entra a parte que eu, na verdade, queria destacar e acho que é essencial. Escolher o melhor texto não garante uma boa compreensão. Muita gente hoje em dia acha que o melhor texto é o chamado textos receptos. Ah, que seja. Outros vão achar que é o texto crítico ou eclético. É o texto majoritário ou bizantino. Ora, escolher este ou aquele texto não vai garantir uma boa compreensão. Por causa de quê? Porque o texto é uma coisa, diferente é a interpretação. Tão importante quanto ter um texto bíblico, escriturístico, é ter uma interpretação realmente coerente, saudável. E duas pessoas podem usar a mesma versão, a mesma Bíblia, como, por exemplo, esta que se encontra aqui, no caso, à minha esquerda, que é o texto Receptus. Pode pegar essa versão, já ter a sua devida tradução, mesma Bíblia, mesmo versículo, e chegar a conclusões opostas. Chegar à conclusão antagônica? Como assim? Isso é uma questão de interpretação. Uma outra questão não é só manuscrito, porque mesmo com 99% das ocorrências textuais entre tradições, ainda existem diferença de contexto cultural, a linguagem, a questão do hebraico, aramaico, do grego, tem o gênero literário, poesia, narrativa, profecia, etc. e tal. E qual é o erro comum? O erro é que as pessoas pensam, se eu tiver a tradução certa, a melhor tradução, eu terei a doutrina correta. Mas na prática, meus irmãos, o texto correto não vai garantir uma interpretação correta. Porque você pode ter um texto correto, mas ter uma interpretação ruim, que é igual a um entendimento ruim. E mesmo com a tradução diferente, mais boa, é igual a um entendimento coerente. Ou seja, você tem uma tradução que não é lá grandes coisas. Eu estou falando grandes coisas porque, na mentalidade de alguns, só um ou outro texto é puro, ou é o correto, é o exato. Então, para estes, não tem como discutir. E eu não vou perder meu tempo aqui com isso. Tentando provar que você pode utilizar outros textos. Eu não vou querer convencer ninguém. Mas já que você adota um texto, que é o texto recepto, majoritário, crédito, não importa, bom, você pode ter o material tido por você como o mais puro, o correto, e ainda assim ter um entendimento ruim, porque a sua interpretação foi péssima. Agora, suponhamos que um texto, eu vou citar aleatoriamente, o texto crítico, não seja bem quisto por alguém, mas se ele tiver com um texto chamado crítico, tiver uma boa interpretação, ele vai ter um entendimento coerente. Percebeu a questão? A questão não raramente está na Bíblia que você usa, mas como você lê. É a maneira que você vai fazer a leitura que vai ser determinante. Por quê? A despeito de eu ter um texto majoritário, crítico, textos receptos, o que vai ser determinante é justamente a maneira como eu leio. E se eu adoto um princípio de interpretação, e se eu sigo todos esses princípios estabelecidos, se eu faço um entendimento correto a partir das escrituras, dentro de uma exegese, de uma saudável hermenêutica, ora, para que eu tenha uma aplicação plausível, isto é, dentro da razoabilidade. O mais importante não é você ter um texto puro em suas mãos para que você possa debruçar, mas é
partir de uma interpretação coerente